A medalha que o rio levou. Novembro em Brasília é um mês traidor. O sol fraco não engana ninguém, ele queima a pele sem piedade, mas não esquenta o coração. As árvores do cerrado, ressecadas, pareciam espelhos da minha alma naquele dia. Eu, João Batistão, jardineiro da quadra 308 Sul, há 20 anos podando roseiras e regando gramados dos doutores do plano piloto, nunca tinha sentido tanto peso nas mãos. Foi na rua 15 de novembro, bem em frente ao prédio onde a dona Marisa morava, que tudo começou. Ela, uma senhora de cabelo branco sempre preso num coque apertado, me chamava de meu anjo verde porque, segundo ela, eu fazia as flores crescerem como por milagre. Mas naquele novembro de 2021, nem eu conseguia fazer nada brotar dentro de mim. O primeiro sinal. Dona Marisa apareceu na porta do apartamento 402 com os olhos inchados de chorar. Segurava um envelope amarelo na mão, tremendo como folha de ipê na ventania. Batistão, meu filho, a Maria me abandonou. Não entendi de primeira. Maria era filha dela, uma moça quieta de sorriso raro que trabalhava no Ministério da Saúde. Sempre que a via no corredor, ela me cumprimava com um aceno tímido, como se pedisse licença para existir. Ela jogou a medalha no vaso sanitário e deu descarga. A voz de Dona Marisa quebrou. A medalha de Nossa Senhora Aparecida, a que o padre benzera quando ela nasceu, disse que não queria mais essa ilusão. Meu estômago embrulhou. Em Brasília, mesmo entre os mais endurecidos, mexer com a padroeira é como cuspir no peito da própria mãe. Mas Maria estava doente, não do corpo, da alma, e eu sabia bem como era isso. A confissão no jardim. Naquela noite, depois de regar as palmeiras imperiais da quadra 310, sentei no banco de madeira que eu mesmo tinha feito com sobras de demolição. O cheiro de terra molhada subia, misturado ao aroma de pamonha que vinha da barraca do seu Zé, ali na esquina com a 307. Era época de festas juninas atrasadas. Por causa da pandemia, os brasilienses estavam compensando em novembro, com quadrilhas e quentão até de madrugada. Maria apareceu sem aviso, sentou ao meu lado, os dedos brincando com uma folha seca de manacá. Você acha que Deus se importa com a gente, Batistão? A pergunta me pegou de jeito. Eu, que rezava mais para as plantas do que para os santos, não tinha resposta, mas menti. Claro que sim, moça. Olha essas flores aqui, elas nascem no asfalto, no calorão, na seca. Se Deus não ligasse, nada sobreviveria. Ela riu sem graça. Eu não sou uma flor, sou uma erva daninha, e erva daninha a gente arranca. Aí eu soube, Maria não estava só triste, estava decidida. A corrida contra o esgoto. No dia seguinte, Dona Marisa me procurou desesperada. Batistão, a Maria sumiu, deixou um bilhete, sua voz falhou. Não aguento mais, vou onde a medalha foi. Não precisei de mais explicações. Brasília tem um segredo sujo. O rio Paranoá, que corta a cidade, recebe esgoto clandestino de vários pontos. Se Maria tinha jogado a medalha no vaso, ela podia ter ido parar lá. E se Maria fosse atrás? Peguei minha moto velha, uma Honda Pop 1998 que mais range que anda, e saí em disparada pela Eixo Monumental. O vento batia forte, levantando poeira do cerrado. Passei pela rodoviária, pela torre de TV, até chegar às margens do Paranoá, perto da ponte Costa e Silva. E lá estava ela. Maria, de pé na beirada do cais de concreto, olhando para a água marrom que cheirava a podre. O sol fraco refletia no rio como uma faca cega. Maria, gritei, pulando da moto antes mesmo de desligar. Ela nem se virou. Deixa eu ir, Batistão, por favor. Você não vai encontrar nada aí, moça, só lixo e dor. A medalha está lá e eu também deveria estar. Foi quando vi o bilhete na mão dela. Não era um adeus, era uma confissão. Maria tinha descoberto que o noivo, um cara importante do governo, estava envolvido com corrupção. Ela denunciou, ele a destruiu. Perdeu o emprego, a reputação, a vontade de viver. Eles me chamaram de louca, dizem que eu inventei tudo. Sua voz era um fio, mas eu vi os documentos, Batistão, vi. O vento levou suas. Lágrimas como se fossem folhas secas do cerrado, grudando no meu rosto suado. Eu não sabia o que fazer. Maria era como uma irmã para mim, desde que a conheci na feira da Torre, onde ela comprava flores para enfeitar a sala do apartamento dela na 106 Sul. Eu era só o jardineiro que cortava a grama do condomínio, mas ela sempre me tratava como gente. Até me chamou de Batistão porque dizia que eu tinha mãos grandes demais para segurar só uma tesoura de poda. Você não é louca, não, Maria, falei, segurando o braço dela antes que ela desse mais um passo para frente. Mas se pular, quem vai provar que você estava certa? Ela riu sem graça, um som que doía nos ouvidos. Provar o quê, Batistão? O mundo já decidiu. Até minha mãe disse que eu deveria ter ficado quieta.
Olhei para o Paranoá, aquele espelho sujo de Brasília, onde a água carrega mais segredos do que o Planalto. A medalha de Nossa Senhora Aparecida que ela jogara lá dentro brilhava no fundo, presa num galho podre. Eu sabia que se Maria pulasse, não ia ter milagre que a salvasse, mas se eu pulasse. Fica aqui, ordenei, tirando a camisa e chutando os chinelos. Se eu não voltar em 5 minutos, chama a PM. Batistão não, ela gritou, mas eu já estava mergulhando. A água era gelada, uma facada nas costelas. Nadei para baixo, os pulmões ardendo, até ver o brilho prateado entre a lama. Agarrei a medalha, mas quando tentei subir, algo me puxou para baixo. Um galho, não, uma mão. Me debateu, chutando o vazio, até que uma luz cortou a escuridão. Não era o sol, era ela a santa, com o manto azul desbotado, os olhos cheios de uma tristeza que não era dela. E então ouvi, não com os ouvidos, mas com o peito. Filho, a verdade também afunda, mas quem a tira da lama carrega a bênção. Quando emergi, Maria me puxou pela camisa, chorando. A medalha estava na minha mão, suja, mas inteira. Você é doido, Batistão? Ela soluçou, me abraçando como se eu fosse o último pedaço de terra firme. Não sou não, respondi, tossindo água. Só tô cansado de ver gente boa se afogar em mentira. 3 dias depois, Maria recebeu uma ligação. Era do Ministério Público. Os documentos que ela tinha guardado num pendrive, aquele que o noivo dela achava que tinha destruído, foram encontrados por um estagiário honesto. Tudo ia virar processo. E o pior, o cara tinha gravado conversas incriminando até um senador. Eles estão pedindo para eu dar depoimento, ela disse, segurando a medalha limpa no peito. Mas eu tô com medo, Batistão. Estava anoitecendo na 15 de novembro, as luzes das barraquinhas da festa junina da Ceilândia piscando ao longe. O cheiro de quentão e pipoca misturava com a poeira do asfalto. Medo é igual mato daninho, falei, podando um galho seco da árvore em frente ao prédio dela. Se você não cortar pela raiz, ele volta mais forte. Ela suspirou, olhando para o céu onde as primeiras estrelas apareciam tímidas. E se eles me matarem? Aí eu parei, porque essa pergunta não era para mim, era para ela. Naquela noite, sonhei com a santa outra vez. Dessa vez, ela estava num campo de milho, como nas festas de São João, e me deu um punhado de sementes. Planta isso onde a mentira cresceu, ela disse. Quando acordei, liguei para Maria. Vamos na rodoviária. O quê? Confia em mim. A rodoviária de Brasília é um lugar onde todo mundo tem pressa para sair, mas nós entramos. Fui direto para o banheiro masculino, onde um homem de terno caríssimo lavava as mãos como se fosse tirar o pecado pela torneira. Senhor doutor, Alencar, falei encostando nele. Acho que a senhora Maria tem umas coisinhas para contar para a imprensa. O cara empalideceu. Ele era o braço direito do senador que Maria tinha denunciado. Você não prova nada, ele cuspiu. Não, Maria abriu a bolsa e jogou um gravador na pia. Acho que o senhor esqueceu que a sua secretária é minha prima, e ela gravou tudo. O homem tentou pegar o aparelho, mas eu segurei seu pulso, forte. A senhora aqui é Nossa Senhora Aparecida, falei, mostrando a medalha no meu pescoço, e ela não gosta de ladino. 2 seguran. O Jardim das Verdades. Os 2 seguranças entraram no banheiro como touros em riste, mas pararam secos quando Maria ergueu o gravador e apertou o play. A voz do senador, rouca e arrogante, ecoou entre os azulejos brancos. O Alencar cuida disso. Se a putinha não calar a boca, a gente enterra ela no cerrado e ninguém vai achar. O homem de terno desabou contra a parede, suor escorrendo pela testa. Um dos seguranças, mais novo, fez o sinal da cruz. Meu Deus, murmurou. Eu soltei o pulso do doutor, Alencar, e recuei, sentindo o peso da medalha de Nossa Senhora Aparecida queimando no peito. Não era só metal, era uma promessa. Vamos, Maria, falei baixo, a gente já tem o que precisava. Ela guardou o gravador na bolsa, mas suas mãos tremiam. Saímos do banheiro como se o chão fosse desabar atrás da gente. Do lado de fora, o sol fraco de novembro mal conseguia furar as nuvens sobre a esplanada. O ar cheirava a terra molhada e a fumaça distante das barracas de pastel da feira da Torre, onde os últimos foliões de São João ainda insistiam em dançar quadrilha fora de época, só para espantar a tristeza. Eles vão atrás da gente, Maria disse, ajustando o chale de crochê que a avó dela tinha feito. Não é só o senador, tem mais gente. Eu sei, respondi, guiando ela pela rua 15 de novembro, onde os prédios do governo olhavam a gente de cima como juízes. Mas a gente tem um plano. O plano, na verdade, era improvisado. Maria, que há 2 meses tinha jogado sua medalha de Nossa Senhora no vaso sanitário do apartamento onde morava com o ex-marido, um cara que batia nela e dizia que mulher chorona não presta, agora carregava essa mesma medalha no bolso, resgatada por mim no esgoto do condomínio Parque Sul.
Ela tinha me contratado para cuidar do jardim da casa dela, mas acabei cuidando dela também, porque jardineiro não só poda planta, às vezes poda dor. Você acha que a Nossa Senhora está mesmo do nosso lado? Ela perguntou, olhando para trás como se o diabo fosse pular de um Fusca 78 a qualquer momento. Se não tivesse, você não teria encontrado essa medalha de novo, falei, apontando para o céu, onde um urubu desenhava círculos lentos. E olha lá, até o bicho tá de olho. Maria riu, um riso curto, mas era um começo. Chegamos na rodoviária do plano piloto, onde o cheiro de café com pão de queijo se misturava ao barulho dos ônibus para Goiânia. Lá dentro, entre vendedores de biscoito caseiro e meninos que vendiam chiclete, da sorte, tinha um homem sentado num banco de madeira, com um chapéu de palha e uma enxada encostada no joelho. Seu Damião, gritei acenando. O velho jardineiro, meu ex-patrão da Ceilândia, levantou a cabeça. Seus olhos, pequenos e brilhantes como sementes de jatobá, nos mediram de cima a baixo. Tá metido em encrenca de novo, Zé? Ele perguntou, cuspindo no chão. Só pode. Dessa vez é sério, falei, sentando ao lado dele. A gente precisa sumir por uns dias. Tem uns cara querendo calar a Maria. Seu Damião coçou a barba branca, pensativo. E o que vocês estão fazendo aqui, então? Se é para sumir, não é na rodoviária que vai achar esconderijo. A gente precisa de um lugar que ninguém procure, Maria falou baixinho, um lugar sagrado. O velho sorriu, um sorriso que parecia saber de coisas que a gente nem imaginava. Conheço um, ele disse, mas tem que ser agora e tem que confiar em mim. Uma hora depois, estávamos num Fusca amarelo descascado, dirigindo pela DF-001, rumo ao interior de Brasília que os turistas não veem. Seu Damião guiava em silêncio, enquanto Maria segurredava a medalha no bolso e eu olhava para o céu, onde as nuvens pareciam se juntar como num aviso. Para onde a gente vai? Perguntei, quando passamos por placas indicando Fazenda Água Limpa. Para o lugar onde as pessoas esquecem de procurar, o velho respondeu. A capela de Nossa Senhora Aparecida do Riacho Fundo. Mas lá é abandonado, Maria protestou, todo mundo fala que é mal assombrado. Justamente, seu Damião riu. Quem que vai procurar vocês num lugar que todo mundo tem medo? Ele tinha razão. A capela, escondida entre eucaliptos e mato alto, era um esqueleto de tijolos e fé. A medalha que o coração guardou. O carro de seu Damião rangeu ao parar na terra batida, levantando uma poeira que dançou no sol fraco de novembro. A capela parecia respirar abandono, as paredes descascadas, o telhado cheio de buracos, o sino caído no chão como um soldado ferido. Mas havia algo ali, uma presença que não era medo nem sombra, mas uma quietude que doía. Vamos entrar, seu Damião disse, empurrando a porta de madeira carcomida. Ela rangeu como um lamento. Maria hesitou, os dedos ainda apertando a medalha no bolso. Eu senti o cheiro de terra molhada, de velas apagadas, de orações que ninguém mais ouvia. No altar, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, coberta de teias de aranha, olhava para a gente com olhos que pareciam entender demais. Por que aqui? Perguntei, passando a mão numa bancada de madeira podre. Porque aqui ninguém vem, seu Damião respondeu, tirando um terço do bolso. E às vezes é nos lugares esquecidos que a gente acha o que precisa. Maria se ajoelhou sem dizer nada. Eu vi as lágrimas caírem no chão de terra, fazendo pequenas crateras. Ela tirou a medalha, aquela mesma que tinha jogado no vaso sanitário do hospital de base, no desespero de uma noite em que a tristeza pesava mais que o corpo. A medalha que, por milagre, não tinha descido. Eu não aguento mais, Damião, ela sussurrou. Todo dia é como se eu estivesse afundando na Lagoa Paranoá, mas sem água, só escuro. Eu conhecia aquele vazio. Depois que minha mulher foi embora levando nossa filha, eu também tinha pensado em sumir. Foi nas ruas da 114 Sul, regando os jardins da esplanada, que eu aprendi. A terra secava, mas as raízes seguiam vivas. E às vezes era só questão de esperar a chuva certa. Seu Damião acendeu uma vela tremula com um fósforo que quase não pegava. Reza, menina, ele disse, não para ela te tirar da tristeza, mas para te dar força para atravessar. Maria fechou os olhos e então algo aconteceu. Não foi um raio, não foi uma voz. Foi o vento. Um vento que não vinha de lugar nenhum, porque lá dentro não tinha janela aberta. Ele soprou forte, apagou a vela, e quando Maria abriu os olhos, a medalha na mão dela brilhou. Não como ouro, mas como se tivesse engolido a luz do sol e agora devolvesse em lágrimas. Ela gritou, não de medo, mas de algo que parecia dor e alívio ao mesmo tempo. Eu sinto ela aqui, Maria disse, apertando a medalha contra o peito. Eu não vi Nossa Senhora, não ouvi coros celestiais, mas senti uma coisa, o ar ficou mais leve, como se alguém tivesse aberto uma porta que a gente não via. De repente, ouvimos barulho do lado de fora, passos, vozes grossas. Polícia, alguém gritou, sabemos que estão aí dentro. Maria empalideceu.
Eles estão atrás de mim, ela sussurrou, por causa do que eu fiz. Eu não perguntei o que, não importava. O que importava era a porta trancada, as paredes finas e os homens do lado de fora batendo com algo pesado. Seu Damião não se mexeu, só sorriu. Tem um túnel, ele disse, apontando para trás do altar. Os antigos fazendeiros usavam para esconder escravo. Dá na rua 15 de novembro, perto da feira. Como você sabe? Perguntei, enquanto arrastava Maria para trás da imagem de Nossa Senhora. Porque eu ajudei a construir essa capela, rapaz, ele respondeu, empurrando uma pedra solta na parede. E a fé da gente às vezes precisa de uma saída. O túnel era estreito, úmido, cheio de teias. Maria tremia, mas seguiu em frente. Eu ouvi os policiais arrombando a porta, os gritos, os passos dentro da capela. Por aqui, um deles gritou, vendo o buraco aberto. A gente corremos como se o diabo tivesse solto os cachorros do inferno atrás da gente. O túnel cheirava a mofo, a história, a coisas que ninguém queria lembrar, até que de repente Maria tropeçou. Meu pé, ela chorou. Olhei para trás, a luz das lanternas dos policiais já aparecia no fim do corredor. Vais, eu gritei para seu Damião, eu levo ela. Carreguei Maria no colo, como se ela pesasse menos que um saco de adubo. Os pulmões ardiam, as pernas doíam, mas a gente saiu. Saímos numa rua cheia de poeira e sol fraco, bem no meio da 106 Sul, perto daquelas quadras que pareciam labirintos de concreto. Seu Damião já estava no carro, um Corsa velho com o para-choque amassado, ligando o motor como se o mundo fosse acabar. Maria, ofegante, ainda segurava a medalha de Nossa Senhora Aparecida no peito, como se fosse o último fio de esperança dela. Entra logo, rapaz, seu Damião berrou, batendo na porta. Joguei Maria no banco de trás e pulei no carro antes que os policiais dessem a volta na quadra. O pneu cantou no asfalto quando ele pisou fundo. A gente cortou pela W3, zigue-zagueando entre os blocos residenciais, enquanto os rádios da viatura chiavam atrás da gente. O que foi que vocês fizeram, meu Deus? Seu Damião resmungou, olhando pelo retrovisor. Salvamos uma vida, respondi, secando o suor da testa, e quase perdemos a nossa. Maria não falava, só olhava pela janela, os dedos trêmulos apertando a medalha que ela tinha jogado na privada da capela abandonada da 15 de novembro, 3 dias antes. A mesma capela onde, anos atrás, uma menina tinha se enforcado no sino quebrado. Diziam que o lugar era amaldiçoado. Mas eu sabia que o verdadeiro demônio era a depressão que comia Maria por dentro, devagar, como cupim em madeira podre. E agora? Perguntei, virando para ela. Ela engoliu em seco. Agora eu vivo. 3 dias antes, estava podando as roseiras do jardim da 104 Sul quando vi Maria pela primeira vez. Ela sentada no banco da praça, perto daqueles ipês roxos que floriam fora de época, como se o mundo todo tivesse se esquecido das estações. Brasília em novembro é assim, um sol fraco que não aquece, só ilumina. E ela, magra demais, com os olhos fundos como 2 buracos na parede. Tá precisando de ajuda, moça? Perguntei, enxugando as mãos na calça. Ela nem olhou para mim. Não tem jeito. Aí eu soube, conhecia aquele tom. Minha irmã mais nova tinha falado assim antes de pular da ponte do Paranoá. Só que dessa vez eu não ia deixar acontecer. Tem sim, falei, sentando do lado dela, e eu vou te mostrar. A capela abandonada da 15 de novembro era o lugar onde os desesperados iam se despedir. Maria tinha escolhido lá. Mas quando cheguei, depois de seguir as migalhas de pão que ela deixou um lenço na 102 Sul, um bilhete rasgado perto do conique, encontrei a porta arrombada e a corda já amarrada no sino enferrujado. Marias, gritei, correndo para dentro. Ela estava de joelhos, chorando, a medalha de Nossa Senhora Aparecida na mão. Não dá, eu não aguento mais. Dá sim, falei, tirando a tesoura de podar do cinto, e você não vai fazer isso hoje. Corti a corda, ela desabou no chão soluçando. Por quê? Porque você se importa. Porque alguém se importou comigo quando eu pensei em desistir mente. Ninguém se importou, mas às vezes a gente precisa inventar esperança para os outros. De volta ao presente, o carro parou na frente da casa de seu Damião, lá na Ceilândia. Maria ainda tremia, mas os olhos dela não eram mais 2 buracos, eram 2 janelas abertas. E a medalha? Seu Damião perguntou. Ela abriu a mão, a medalha estava lá intacta, como se nunca tivesse sido jogada no esgoto. Não sei como, mas ela voltou para mim. Seu Damião fez o sinal da cruz. O milagres. Persistência, respondi. A dela, a minha, a de quem não desiste mesmo quando o mundo diz que é para parar. Maria segurou minha mão. Os dedos dela ainda estavam gelados, mas não estavam mais mortos. Obrigado, ela sussurrou. Não precisei responder. O sol fraco de Brasília finalmente parece que esqueceu de ser tímido, e pela primeira vez em muito tempo a gente viu a luz.
Aquele dia mudou minha vida para sempre, trazendo mais sentido à minha existência.